Olá, estudantes. Eu sou a professora Lindete Pedrosa, do curso de Administração, e hoje estamos concluindo a nossa segunda unidade da disciplina de Empreendedorismo e Inovação. E hoje estamos com um convidado, especial para tratar a temática Desbravando Negócios do Canvas. Para isso, estamos aqui com o professor Jávora Carneiro. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Ele que é economista, mestre em administração, professor universitário, consultor de empresas, pelo Sebrae. Seja bem-vindo, professor. É um prazer tê-lo conosco, E aí, o que podemos falar para os nossos alunos sobre plano de negócio e o modelo Canvas, Muita curiosidade para os alunos aí. Olá, professor, muito obrigado mais uma vez aqui pelo convite. Olá, alunos, alunas, sejam bem-vindos. Veja, quando a gente está falando sobre empreender, a gente tem que se preocupar, antes de mais nada, com a questão do planejamento. Tem muitas empresas, isso é resultado de algumas pesquisas, que têm um tempo de vida útil muito curta, justamente pela falta do planejamento. E o Canvas, ele veio justamente, o modelo Canvas veio justamente para facilitar, essa introdução desse planejamento. Antigamente a gente trabalhava muito com um modelo de negócio que era muito extenso, tinha uma escrita maior, você abordava diferentes temas sem trabalhar muito no foco real, que é, na verdade, o que hoje o modelo Canvas traz. É importante a gente deixar claro que existe, para a formatação de dois planos de negócio, dois modelos de Canvas. Diferente. O modelo Canvas, que a gente vai falar, que é o Lean Canvas, é o modelo que está posto aí nesse quadro, onde está falando a respeito de diferenças entre seus modelos. Esse modelo ele mostra basicamente algumas informações que são essenciais para que você possa iniciar, não é nem para quem já está atuando no mercado e queira desenvolver o modelo Canvas, é para quem ainda está pensando em desenvolver o modelo Canvas. Então, por exemplo, ele trabalha com a questão de segmentos de clientes, trabalha com a identificação do problema, trabalha com a solução, assim sucessivamente. Eu vou abordar cada um deles isoladamente. Mas o que é importante nisso? Eu costumo dizer que qualquer uso do Canvas, ele se adapta tanto para quem vai iniciar um negócio de pequeno porte, por exemplo, seu Joaquim que vai trabalhar vendendo cachorro-quente de frente da igreja, por exemplo. Sim. Ele quer desenvolver um trabalho que não é inferior a absolutamente nenhuma outra atividade, é uma atividade empreendedora, normal, comum, como qualquer uma outra, mas ele quer fazer uma coisa de uma forma planejada. Então, antes de iniciar, ele pode perfeitamente utilizar-se de um modelo, como a gente está mostrando aqui agora na tela, chamado Lean Canvas. Ele é prático, fácil, e aí você começa, por exemplo, eu sempre tenho por hábito começar a partir da análise do segmento de cliente. Quem são os meus clientes? Eu vou atender a quem? Quais são os clientes que têm interesse e necessidade nesse meu produto? E aí eu relato ali naquele quadro, escrevo qual é o tipo de segmento que eu estou atendendo. Depois eu vou trabalhar num outro conceito, que é o conceito de problema. Qual é o problema? O problema aí, por exemplo, usando o exemplo da pessoa que vai abrir aí a carroceria de cachorro-quente, é a necessidade das pessoas se alimentarem, ou porque quer fazer um lanche rápido. Qual é a solução? Bom, a solução é justamente a minha proposta que eu estou oferecendo para atender a necessidade daquelas pessoas. Eu costumo dizer que toda empresa, de fato, ela nasce a partir de atender a necessidade de algo, que o mercado procura, bem importante isso aí. Toda ela. Na verdade, deve ser o principal objetivo da empresa, Não necessariamente é a questão financeira, mas de atender a uma necessidade do mercado em si, Claro que está atrelado a isso também, não tem como negar, Mas o objetivo da empresa em si, como quando a gente define uma missão, visão e valores de uma empresa, de uma estrutura, é de atender a uma necessidade, Solucionar problemas. Perfeito, professor. Uma outra coisa que a gente coloca, ainda dentro desse quadro de diferença, é a questão da oferta de valor. Por que o meu cachorro-quente é melhor do que o do seu Manuel de lá da outra esquina? O meu traz um conteúdo melhor, o preço melhor, a higiene do meu carrinho que
que vende aquele cachorro-quente, ela é muito melhor do que a do meu concorrente, ou seja, eu estou oferecendo, não é só o preço, né, como as pessoas falam, é valor. A pessoa está pagando um preço, mas está agregando a isso um valor, né? Quais são os canais? Eu vou usar algum canal de comunicação? Normalmente, para esse tipo de negócio, que é um negócio mais simples, ele pode usar um panfleto, ele pode até usar, sem sombra de dúvida, um canal de uma rede social para divulgar o seu produto, WhatsApp, que é né? As normal, mídias WhatsApp, sociais, né? e depois Instagram, e depois ele pode usar aí, deve usar aí as duas variáveis que são extremamente importantes. Por exemplo, qual é as fontes de receita que eu vou ter para a venda desse meu cachorro-quente? Eu vou vender isso em dinheiro? Qual é a projeção de receita que eu tenho por semana, por dia, por mês? E quais são os elementos que fazem parte da estrutura do custo? Eu preciso comprar matéria-prima, o pão, né, a salsicha, a ervilha, o milho, a batatinha, entre tantos outros elementos. O gás para poder fazer com que o cachorro quente saia quente, ou seja, tudo, inclusive também inserir, né, quanto é que eu, dono do meu negócio, vou me pagar. Perfeito. Esse é um problema muito sério que a gente encontra dentro de algumas pequenas, médias e grandes organizações, que é a falta de você saber especificar qual é o meu prolabore, ou seja, aquilo que eu vou receber. Né? As pessoas acham que o fato do negócio ser seu já deve estabelecer um prolabore muito alto, e a empresa ela não está ainda adaptada para poder bancar esse valor. Né? E uma coisa que é muito importante, professora, é a gente ter sempre indicadores de avaliação, que a gente chama das métricas. Quanto foi que eu vendi de cachorro-quente esse mês? Né? Quanto foi que eu gastei com um bujão de gás? Quanto foi que eu gastei com determinados insumos necessários para construir esse meu cachorro-quente? Então, isso é importante para poder você, a partir de um determinado momento, estabelecer alguns critérios. Eu estou vendo que aquele meu fornecedor está me vendendo muito caro a salsicha, o pão, mas como é que eu vou saber disso? Se eu estiver registrando, né, um fluxo de caixa, métricas. né? Porque aí a gente consegue também visualizar a questão da sazonalidade, né? Sim. E essa questão do rateio de produção, ela é super importante, né? Porque o rateio de produção, ele traz essa visão do meu custo da linha de produção, mas agregado a isso eu tenho também que colocar os meus custos fixos, variáveis, Perfeito. E a minha projeção de lucro também, né? Meu percentual de lucro. E ainda assim, né, muitos, como o senhor disse muito bem, acabam também usando a sua própria mão de obra e não coloca isso no rateio de produção para precificação, né? Porque se eu sou o próprio atendente, o próprio produtor, eu preciso estabelecer um prolabore ou considerar essa minha mão de obra nesse rateio de produção, não é isso? E outro fator também é a questão de você não separar, né, as despesas de casa. Isso acontece bastante em pequenos negócios, né? Muito. Você juntar muito as despesas de casa com as despesas do negócio, uma vez que, inicialmente, muitas dessas pessoas, né, acabam iniciando seu negócio, obviamente, a partir de casa, né? Que também até é o aconselhável, né? Eu não vou abrir uma estrutura física para uma loja quando eu ainda não tenho, né, uma margem uma capacidade, né, de vendas, instalada, de cliente, né? Então, isso tem que vir depois mesmo, né? Isso aconteceu até recente com uma colega minha de trabalho que abriu um negócio sem nenhum estudo, né? Sem fazer uma análise SWOT, sem ter clientes ainda, sem ter uma marca solidificada. Então, acaba que você vai se perdendo pelo caminho, né? Um passo a cada vez, né? Eu queria pegar um gancho aí no que a senhora colocou, que eu acho que é muito importante. 2 elementos que eu acho básicos. É o seguinte, a preocupação com a questão da precificação. Sim. Não, olha, o mercado está dizendo que o preço do cachorro-quente aqui na região, sei lá, é R$15. Por que é que eu não vou colocar? Vou colocar 14, R$1 a menos. E ninguém sabe se esse preço, por exemplo, ele está dentro da realidade de mercado, para mais ou para menos. Então, você também pode tem a questão da margem de valor do mercado, né? Você pode estar estabelecendo um preço que está fora da realidade, porque está muito caro, ou pode estar muito baixo e você vai se prejudicar lá na frente. Então, a precificação é uma das coisas que são importantes para ser pensada. E uma outra observação muito bem colocada, professor, que a senhora fez agora, é essa utilização indevida do caixa da empresa,
ser utilizado também, né, para pagar contas pessoais. Não, são duas coisas diferentes. A pessoa física é remunerada pela pessoa jurídica. Isso, perfeito. E aquela remuneração que você recebe a partir da definição do seu prolabore é que vai bancar a sua realidade financeira particular. Porque o caixa da empresa, se for mexido, vai comprometer com as despesas físicas e variáveis que ele tem na estrutura de custo. Então, acho que são duas colocações muito pertinentes, professora. Isso. Então, além disso, né, a gente precisa entender em que momento eu devo colocar em ação, plano de ação, né? Porque aí surge o Canvas, eu entendo até que ele surge como um brainstorm, né? São as primeiras ideias, os primeiros pensamentos. Costumam colocar ele por último, depois de projetar um plano de negócio. Mas eu, particularmente, acredito que ele deve vir como primeiro, como um brainstorm mesmo, umas ideias iniciais, né? Ainda sendo alimentadas, né, inicialmente, e aí então depois estruturar ele realmente em um plano mais profissional, né? De forma mais contextualizada, com mais análise, que seria, de fato, a questão do plano de negócio, né? Perfeito. E eu gostaria de perguntar ao senhor como o nosso aluno, né, estudante técnico em administração, ele pode, quais as áreas ele pode desdobrar para iniciar um negócio pequeno, né? Porque é bem vasto, né? Como administração a gente vê um pouquinho de cada coisa, né? Então, assim, ele precisa primeiro escolher uma área de segmento do mercado, tentar ver esses tópicos iniciais, né, que a gente alimenta no Canvas, e aí depois passar para essa etapa do planejamento do plano de negócio em si, né? Mas quais os caminhos, pelo Sebrae, por exemplo, de apoio a esse aluno de administração que ele pode estar inicialmente percorrendo para colocar isso em prática, né? De repente ele já tem uma ideia, né, seja de um produto ou de um serviço, mas fica meio desnorteado, perdido, sem saber os caminhos iniciais que ele deve seguir para colocar em prática, né, um plano de ação. Professora, eu sempre oriento, não só os meus clientes particulares, mas também nos trabalhos de palestras e oficinas, eu sempre digo o seguinte: qualquer tipo de negócio ele deve começar utilizando duas coisas. A primeira é a seguinte: para que eu possa desenvolver uma atividade empreendedora, seja lá em que segmento for, eu preciso necessariamente de dois elementos. Primeiro é gostar do que eu estou fazendo. E o segundo é conhecer o que é que eu estou fazendo. Se eu tiver só uma dessas duas coisas, não funciona. Eu posso gostar, mas eu não sei. Ou eu sei, mas não gosto. Não funciona. As duas coisas andam de mãos dadas, né? Eu preciso mergulhar para conhecer sobre determinados segmentos. Seja lá no campo do setor primário da economia, né, que é a agropecuária, seja no setor secundário, que é o setor industrial, seja no setor terciário, que é o setor que mais cresce, e normalmente é o que está mais inserido aqui no caso, né, é o setor de comércio. Então, eu preciso, antes de mais nada, começar a entender sobre aquilo e, claro, na medida em que eu vou entendendo, eu vou dizendo, poxa, isso é algo que eu gosto, eu me identifico com isso. Essas duas coisas precisam andar de mãos dadas, porque com a mais absoluta certeza, a tendência para que a coisa funcione bem lá na frente vai ser positiva. E claro, na hora em que eu estou fazendo essas duas coisas, eu já vou, desde já, começando a me programar para que essa atividade que eu sei agora fazer, que eu gosto, ela seja implementada de uma maneira correta, através de um planejamento. Aí sim, entra isso que a gente colocou aqui agora há pouco, né? Usando aí essa metodologia do Lean Canvas, que facilita bastante. O Ash Maurya, né, tem aí como fazer um Lean Canvas, ele diz que a gente deve adotar algumas fases. A primeira fase é definir o perfil do cliente, as faltas que existem no mercado e como você pode supri-las. Foi um pouco do que a gente colocou agora logo no início. Adequar os produtos aos clientes e a conquistar o público. E a terceira fase, fortalecer, né, essa nossa estrutura, a partir das duas primeiras fases, né, há um pesado investimento em expansão. Eu não entendo que, aliás, eu passo a entender que quando eu inicio qualquer atividade, eu já quero me programar para enxergar essa minha atividade lá na frente num nível de crescimento, de expansão.
Do mesmo jeito que eu me preocupo com ela inicial, eu já quero enxergar ela um pouco mais lá na frente como uma atividade que vai ser uma atividade próspera, digamos assim. Perfeito, professor. Segue a dica aí, alunos. Muito breve a nossa aula, mas bem construtiva. Só quero agradecer a presença, professor, e meus sinceros agradecimentos. Aí eu espero que tenha contribuído bastante para o nosso aluno, né? E deixo a palavra final para que o senhor deixe um conselho, né? Uma orientação aí para nosso aluno. Bom, mais uma vez agradecer, professor, o convite. Eu estou sempre à disposição e dizer que é importante investir na formação a que vocês estão fazendo na área de administração, como técnicos, e para quem pretende empreender, claro, né, eu acho que essas dicas que a gente passou aqui, eu acho que elas são o início, né, de um caminho muito próspero adiante. Então, sucesso a todos, felicidades. Perfeito, professor. Muito obrigada. Sucesso aí na jornada empreendedora de vocês. Até breve.